Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. O canal do Boi, como vocês sabem, pode ser visto pela TV, pela antena parabólica e também pelo Facebook. Simultaneamente, ele passa nas duas ferramentas. E agora eu tenho que dar boa tarde também para os assinantes, já que o canal do Boi faz parte do grupo de TVs da Claro TV e também da NET TV. São mais duas maneiras de assistir o programa Mercado Futuro, entre outros. E uma semana depois, este programa, essa entrevista que você vai ver agora, ela vai para a minha página no YouTube. E lá ficará, na nuvem, como dizem por aí os mais jovens. Então, são todas as maneiras que você tem para assistir o programa, rever, enfim, e aprender. Bem, eu tenho feito alguns programas aqui sobre pecuária moderna. Na verdade, o que se diz por aí não tem medida, mas grande parte da pecuária praticada no Brasil é uma pecuária que apresenta números inferiores, por exemplo, aos números americanos, aos números australianos, em termos de produtividade, padronização, etc, etc, etc. Mas tem o pessoal, tem o time que investe pesado em tecnologia. E esse é um tema que eu vou reforçar hoje. Eu vou conversar com a presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara, não sei se eu acertei o nome, Clélia Pacheco, que também é produtora de grão, criadora de gado Bosmara, e ela, pelo visto, pelo que nós conversamos aqui, ela gostaria de falar já há alguns anos, não sei se 5 ou 10, ela adotou a nova técnica aí, que é a técnica que tem dado excelentes resultados, que é a integração lavoura-pecuária. Tem integração lavoura-pecuária, silvicultura, enfim. Mas a Clélia já está há algum tempo e parece que está feliz. Muito boa tarde, muito obrigado. Está feliz com o ILP? Boa tarde, obrigada pelo convite. Não, foi uma mudança na fazenda, a integração ajudou a colocar a fazenda no trilho que eu sempre sonhei, que você precisa ter uma coisa aqui. A minha fazenda fica no estado de São Paulo, a minha terra não é uma terra rica e não é uma terra fácil de trabalhar. Tem uma terra arenosa, fica em Piratininga, perto de São Paulo, perto de Bauru, na região de Bauru. E então eu preciso adubar para ter uma pecuária mais intensiva. E você está no estado de São Paulo, você tem o compromisso de ser produtiva, porque como é que você pode ter uma terra no valor da terra do estado de São Paulo sem produzir adequadamente? Então, sempre essa foi a minha preocupação. E a integração veio me ajudar a trazer a produtividade que eu queria, junto com a raça, porque o Bosmara é uma raça que responde muito a tudo que você dá para ela. Então, eu precisava investir em pastagem, porque não existe você fazer pecuária sem pensar na pastagem. Pastagem, a comida do boi é a coisa mais importante que a gente tem que fornecer. E com pastagem de qualidade, você não precisa tanta suplementação, no meu caso, que eu faço gado puro. Então, essa foi a ideia. E a integração, então, me ajudou muito. Eu estou há 7 anos já fazendo integração, a gente vem melhorando ano a ano. E a coisa mais interessante disso é pensar que nós estamos num país tropical, então isso veio, essa técnica mudou completamente a produtividade do Brasil, como a gente estava conversando, porque você aproveita a chuva o ano inteiro, ou o período que você tem chuva, quer dizer, na seca você vai ter a pastagem de inverno. Então foi muito interessante, dá trabalho, muda a fazenda, mas é uma... O solo, a qualidade do teu solo melhorou com essa integração? Melhorou assustadoramente. As análises de solo que eu tenho hoje, comparadas com a que eu tinha antes de fazer, eu levei até um susto outro dia que eu vi o fósforo, o nível que está, a matéria orgânica aqui. Hoje a coisa mais importante, a gente sabe que o que disponibiliza o fósforo é a matéria orgânica.
Então melhorou muitíssimo, muitíssimo. É Quer dizer, você impressionante. tem uma pastagem de qualidade e ainda colhe uma soja que tem um valor interessante. Que tem um valor interessante. E o melhor... Principalmente em São Paulo. Se você tivesse em Tangará, tinha o frete. Aqui em São Paulo você está ao lado do porto. É tudo proporcional, né? O valor da terra proporcional à região que você está e ao frete, enfim. Tudo isso... Às vezes você tem uma terra melhor mais longe de São Paulo, você produz mais. Então, as coisas se compensam no fim das coisas, se equilibram de uma certa maneira. Então, foi muito bom. Me diz uma coisa, essa coisa do frete, tabelamento, isso aí chegou a interferir para você já? Então, a nossa safra vai começar agora, né? Setembro... Na passada, não. Na passada nós não pegamos, graças a Deus já tinha passado, já tinha entregue, então não tivemos... No caso do gado, não, porque tem muito frete de ida, de volta, mas certamente isso vai onerar a safra, não tem como não. Eu ainda não senti porque eu não peguei de cheio, mas isso eu acho que vai onerar sim. Vai subir por esse tipo de adubo, vai subir, tudo sim, vai subir. Né? Tudo. Não, isso já subiu tudo. Não só adubo, como nós temos reflexo do dólar, o nosso custo subiu. Isso, do ano passado para cá, não foi só o problema do transporte, do adubo, mas também do dólar. Vocês correm um risco, produtor de grão, esse ano, eu estive conversando outro dia aqui, já aconteceu. E esse ano corre-se esse risco novamente, que se você não pensou nisso, eu vou te botar as pulgas atrás da orelha. Vocês estão correndo o risco de plantar com um dólar super alto. E colher com dólar baixo. E colher com dólar baixo, que é a tempestade perfeita de más notícias. Sim. Né? Você está pagando um dólar 4,10, 4,15, e depois que tiver a eleição, blá, 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 se ele vier para 3 e qualquer coisa, pronto, custos para você. Não só no grão, como na carne também, né? A gente corre esse risco o tempo inteiro. Por isso que é o mais difícil a gente controlar o custo de produção. E enxugar tudo que for possível, o que não for produtivo, você tem que tirar nessa hora. Me conta uma coisa que eu tenho curiosidade. O vendedor de touro, a Clélia vende Bosmara. Touro. Touro Bosmara, que é um bicho grande, forte, pelo menos o que eu vi. Não é isso? Tem um colchão, deve ter carne adoidada. Você experimentou a carne? Ah, experimentei, era ótimo. Não sei se eu já tinha. Bom, eu já ia falar bobagem. O vendedor de touro, ele tem uma poupança eterna, né? Porque você vende aquilo em 14 prestações, não é isso? E você está sempre recebendo. Poupança eterna é bom. Eu preferia receber à vista, mas... e fazer a minha própria poupança. Claro. Mas, atravessar o Canal da Mancha. Atravessar isso. Mas Mas é assim, né? Todo ano vai pingando, né? A gente acaba fazendo uma carteira para atender o mercado, porque... Quando pagam, né? Porque... Olha, a inadimplência na pecuária é praticamente... É pequena? Pequena. Nesses anos todos, eu acabei recebendo, tive um problema e acabei recebendo e... É muito pequena. Que sorte a sua. Eu faço uns trabalhos que eu não recebo nunca. Mas vamos ao intervalo. Eu converso com o presidente da associação, é isso mesmo? Brasileira dos Criadores de Bosmara? Isso. Então é ABCB. ABCB. Isso. Clélia Pacheco, ela é criadora de Bosmara, raça pura e produtora de grãos, integração lavoura-pecuária. A gente volta já, até já. Você assiste o programa Mercado Futuro aqui da B3, eu converso com a presidente da Associação dos Criadores de Bosmara, Clélia Pacheco, falando sobre pecuária e também produção de grãos, que ela é produtora de grãos. Na pecuária, é uma pergunta que eu já te fiz, volto a repetir. Outro dia entrevistei outro pecuarista que mexe com Brahma, com Gil Leiteiro e, enfim, com Nelore. É possível medir para você, produtora de raça pura, o que você oferece a mais de genética para o teu cliente? Esse é que é o nosso trabalho, é medir. Esse foi o lema do Bosman,
que foi o zootecnista que fez o desenvolveu a Bosmara. raça Bosmara desde o início. Medir, medir, medir e medir. Nós temos que medir e a gente tem que saber exatamente o que a gente fornece. E a gente sabe através da avaliação genética. Lá você sabe o que você está fornecendo para o consumidor do seu touro, que é normalmente um criador de gado comercial que vai fornecer para a indústria a Gado carne. comercial engorda. Engorda. Cria, recria e engorda. Então, lá você tem, na avaliação genética, você tem o desempenho de cada animal que foi medido, porque nós medimos desde que o bezerro nasce na fazenda. Então, o bezerro nasce, você pesa, então você tem o peso ao nascimento. Depois você tem o peso aos 100 dias. O peso aos 100 dias, você vai medir o quanto da influência da vaca está no desempenho do bezerro. E o peso da desmama, o quanto foi influenciado até a desmama. Depois, peso ao ano, depois que ele desmamou, o quanto ele consegue. E o peso ao sobreano, que são 18 meses. É 18? 18, então, daí você tem a vida dele, o que ele consegue desempenhar nesses anos pela influência da mãe, então a genética, e depois por ele sozinho. Então, a gente vê que touros que desempenham bem em determinadas épocas da vida, vamos dizer assim, o ideal é quem desempenha bem a vida inteira. Nasce pequeno, isso é o sonho. Nasce pequeno, ganha peso e continua ganhando até... Isso, a herdabilidade é razoavelmente alta nessa. Então, você consegue medir isso. Você tendo um rebanho como o que eu vi, que é meio padronizado, meio não, é padronizado, os animais muito parecidos e tal, não deve haver muita diferença entre o que eles ganharam. Aqueles animais têm o quê? 2 anos, 2 anos e meio? Os que você viu no leilão vender tinham 2 anos. 2 tinham anos. De 20 meses a 24 meses. Sim, e pesando o quê? 500 quilos? 650, 700. É um baita de um bicho. Eles devem ser semelhantes, porque o teu rebanho é padronizado. O melhoramento genético é sem fim, né? A gente sempre está comparando eles entre eles. Então, quando você compara cada safra, os indivíduos nascidos naquela safra, você sempre vai ter os que melhor desempenho e os que pior desempenho. Então, os que pior desempenho são sempre tirados fora. Então, lá você não viu esses, porque esses não recebem o registro da associação, nem avaliação, nem nada. Esses, quando eles têm uma pesagem, um número nessas pesagens que está abaixo de 90%, eles já são descartados. Isso é melhoramento, a gente está sempre selecionando. Então, sempre tem os indivíduos que não performaram de acordo com o grupo contemporâneo deles. Entendi. E eles comem capim e suplementação, é isso? Capim e suplementação. Assim, quando eles nascem até serem desmamados, eles comem leite da vaca. E o capim quando eles começam a pastejar um pouquinho. A gente não dá cripe, porque a gente pesa a vaca e o bezerro na desmama. Bezerro a gente desmama com 7 meses e a gente pesa a vaca. Porque eu quero saber o quanto aquela vaca está me dando de retorno. Porque uma vaca que já tem o peso dela estabelecido, não está ganhando peso, ela está só mantendo, ela se mantendo na fazenda. Então, se ela não te der um bezerro que pese, o objetivo é 50% do peso dela. Ah, é? Metade? O objetivo é esse. Ela está te dando prejuízo. Ela desmamar um bezerro 40%, 35% do peso dela, ela está comendo para se manter e não está entregando nem... Porque o que te dá lucro na fazenda? É o quanto de arroba você produz por hectareano. Sim. Isso é que te dá o lucro. Cabeça de gado na fazenda, que esse número é um número que é... Você precisa saber quanto que você está produzindo, qual é a tua produtividade. Você só sabe isso dos animais que estão ganhando peso. Então, uma vaca lá, ela não está ganhando peso nenhum, ela perde às vezes. Então, é prejuízo.
Só que ela te deixa um produto que está em crescimento e o quanto esse produto é capaz de desempenhar. Então, o quanto ela foi capaz de dar de leite para esse bezerro, fazer esse bezerro desenvolver, isso é o que ela está ganhando. Isso é o teu lucro, vamos dizer assim, quando você fala de cria. Então, é muito importante esse número. Então, por isso é que nós não damos CRIP, porque a gente quer saber o quanto essa vaca está sendo capaz de criar, e essa genética, para mim, é importante. Aí, depois disso, desmama, e aí eu quero saber o quanto o bezerro vai ganhar. E normalmente eles desmamam no começo da seca. Aí a gente dá um sal proteinado e depois nós vamos aumentando um pouquinho, porque qual é o objetivo? É ele nunca perder peso. Ele ir crescendo, por isso que daí eu vendo no leilão os touros com 650, 700, 720, dependendo do animal. Porque eles não param de engordar. Então, porque é uma fábrica, né? O que você perder de peso, você perdeu de dinheiro, porque você já pôs para ele ganhar. Se ele é um animal em crescimento, ele perde. E na Bosmara, que a Bosmara hoje já está bem difundida, bem divulgada e tal. Ela já está, inclusive, no Brasil inteiro, né? Ainda não estamos bem divulgado, bem difundido, porque nós não temos marketing, né? É uma associação pequena. O nosso marketing, que é muito legal, é o marketing do criador que comprou, gostou, o vizinho dele vê a produção, ou ele faz um abate no frigorífico e alguém vê que deu certo. Então, é muito mais uma coisa de boca em boca do que... Mas tem muita gente que ainda não conhece. Vocês tinham um negócio de marketing aí, que era um açougue e tal, de carne, mas aí fechou. A gente é produtor, é difícil fazer as duas pontas. Por exemplo, o Bosmara é usado para cruzamento industrial, ponto. Basicamente, que eu não canso de falar isso, quem já me viu falar já deve estar até enjoado de escutar isso. Mas é o que a gente tem de graça, é a heterose. Então, um cruzamento industrial bem dirigido é a melhor coisa que você pode fazer. Eu, se tivesse uma fazenda comercial, se a minha fazenda fosse uma fazenda extensiva, eu certamente faria, ou que não fosse, quer dizer, eu me dediquei a cria, recria e produção de touro. Genética, então é um ramo diferente. Mas para fazer gado comercial, você usar a heterose é de graça. Se você colocar um touro Bosmara numa vacada Nelore, a pasto, você não muda nada seu manejo. Você vai só desmamar os bezerros 20 a 25% mais pesados. Que é uma péssima notícia, né? Então, já pensou? Sem nada de diferença, de manejo, nada. Eu converso com a presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara, Clélia Pacheco. Nós vamos no intervalinho, voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês da B3, do Estúdio da B3. O assunto é pecuária, com a especialista em Bosmara, a doutora Clélia Pacheco, presidente da entidade lá da Associação dos Criadores de Bosmara. E você continua aquele negócio de ir lá para a África do Sul, para ver o que está rolando? Todo ano? Não, todo ano não. Esse ano eles vieram para cá. Foi muito legal. Foi uma experiência... Fizeram o quê? Um dia de campo na sua fazenda? Fizeram. Eles ficaram 4 dias na fazenda. Na verdade, eles vieram esse ano e o ano passado. Foram para a fazenda de um outro criador, que é o Marconi. Fazenda Barra Grande. Esse ano eles vieram para a fazenda. A gente precisa fazer anualmente uma reciclagem dos técnicos, porque a avaliação visual é muito importante. Então... e não só avaliação visual, mas para fazer uma reciclagem do que eles estão fazendo lá e do que a gente está fazendo aqui também, para saber a opinião deles sobre o nosso gado, como está aqui. Então eles vieram, passaram 4 dias na fazenda, nós fizemos uma reciclagem com técnicos, formamos novos técnicos e inspetores. Foi muito, muito, muito interessante ver o nosso Bosmara aqui sob a visão deles, para ver como assim, a gente evoluiu nesses anos e eles acompanharam essa evolução. Nem sempre são os mesmos que vêm, então também isso é bom, porque aí você vê sob outra perspectiva como nós estamos. Foi muito legal. É uma troca muito interessante, eles
são muito ligados à pesquisa, à avaliação, e eles estão muito focados Eles pensam pecuária o tempo inteiro, porque a vida deles é diferente da nossa, que muitas vezes o pecuarista não mora na fazenda. Eles não moram na fazenda, as mulheres trabalham no computador, eles no gado, então é muito legal. Ah, isso os criadores de Os Bosmara criadores da África do Sul. Não, vocês aqui trabalham vai e vem, né? A gente trabalha vai e vem. Muitas vezes, E esse ano tem leilão? Já teve ou vai ter? Já teve, esse ano já teve. Foi 27 de julho. Mas julho não é época de monta. Não é o leilão? Então, normalmente era mais pra frente. Mas sabe o que acontece? Os touros ficam prontos antes. Às vezes, eu acho que muita gente gosta de já comprar o touro antes da estação, para o touro se ambientar na fazenda, antes de começar a estação. Então, a gente adiantou um pouco o leilão. Eu tenho sempre muita demanda. Maio, junho, começam a ligar para comprar. Então, eu falei, eu vou adiantar. Para mim é bom, porque também chega uma hora que também é melhor você já mandar cada um para onde... Porque os touros juntos o tempo inteiro, conforme eles vão desenvolvendo, é complicado você manejar um grupão de touro. Deve ter temperamentos, Tem temperamentos, tem testosterona, né? Então... É bom. Todo ano sai o quê? Quantos touros? 100, 150? Então, esse ano que passou foram 70 e poucos. O ano que vem o ano que vem vai ser em torno de 100, 140. Já vai ser um pulo grande. Do meu rebanho, né? Agora, dos criadores de Bosmara, daí tem outros tantos. Qual a avaliação que você faz com o presidente da evolução da raça no Brasil? Porque o Brasil tem muita raça tem um monte, né, de raça. Mas tem algumas que pegam mais, outras pegam menos. Nesses anos todos que você está no Bosmara, você sente que o mercado o cenário é de crescimento, é de estabilidade, é de queda? Do Bosmara, em relação ao Bosmara, você fala? Olha, então não, podia ser o cruzamento industrial, mas eu acho que tanto o cruzamento como o Bosmara é crescimento, a demanda está aumentando. Hoje nós temos programas de carne que pagam um diferencial por carne de qualidade. Essa carne de qualidade você consegue chegar muito bem através do cruzamento com a Nelore, Bosmara na Nelore, ou Angus na Nelore, que também tem tido muita procura, mas você não consegue a padronização desse produto, porque o consumidor quer maciez. Ele identifica o marmoreio como qualidade. Quando ele olha, ele vê uma carne marmorizada, aquela carne é boa, mas o marmoreio não garante a maciez. Todo mundo já deve ter experimentado uma carne marmorizada, mas que não estava macia. Ela garante sabor, porque a gordura entremeada te dá um pouco mais de sabor. Mas o marmoreio, mas não a maciez. Então... O que dá maciez? A maciez bom, são inúmeros fatores, mas a genética conta muito na maciez. Por isso que você nunca comeu uma carne Angus dura. Uma carne importada da Argentina dura. Então, a genética, a raça, diz muito sobre a maciez. Depois tem o frio, o resfriamento no frigorífico, enfim. Aí, são inúmeros fatores, mas a genética conta muito forte nisso. Então, você fazer o F2 com Bosmara, primeiro que você garante a adaptação. O F1 é o Bosmara e o Nelore. E o Nelore. O F2 é o quê? O filho deles? O F2 é o filho deles. Okay. Então, se eu usar o Bosmara numa F1 Bosmara com Nelore, numa F1 Angus com Nelore, numa F1 Cimental com Nelore, qualquer europeu o Amado vai gostar dessa última situação. Não, mas dá um super resultado. Com Bosmara, você vai garantir a adaptação. Porque a pior coisa que pode acontecer é você ter um gado que não é adaptado. Se você tiver a cruza do F2 com gado europeu, ele não tem adaptação, que tem um zebuíno ou com o Bosmara.
porque vai ter pelo comprido, ele não aguenta o calor, você vai ter problema. Então, usando o Bosmara, se resolve esse problema. É o rei da adaptação. Ele foi selecionado para ser adaptado. O Bosma, a primeira coisa que ele pensou, e ele foi contratado pelo governo da África do Sul para desenvolver, foi um gado adaptado. E que fosse precoce, fértil, tivesse desempenho. Para aquelas condições Para difíceis, aquelas condições difíceis da África do Sul. Então ele usou o quê? Ele usou o Afrikaner, que era a raça sul-africana básica, só que ela era muito tardia. O Afrikaner lá era o Zebu aqui. Era o Zebu aqui, mas só que com uma carne maravilhosa. A carne do Afrikaner, se você conseguir hoje abater um Afrikaner puro, porque quase não tem, porque a raça do Afrikaner é muito fraca. E aí eles começaram a fazer, ele começou a fazer esses cruzamentos para melhorar essa carcaça do Afrikaner. Ele usou o Shorthorn e o Hereford, que também tem carne boa, só que não tinham adaptação. Sim, e aí ele foi selecionando através disso para chegar no Bosmara. Então a carne do Bosmara é ótima, não tem o que... Assim, qualidade de carne você não tem o que melhorar. Olha, não é... Você já experimentou. Já experimentei. Não é por falta de talento da presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara que falta marketing ao Bosmara, porque vocês viram o final do programa agora, que aula de marketing que ela deu aí. Mas não é marketing, é verdade. É verdade. Então. Verdade. Nosso tempo acabou, muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela companhia, pela conversa. Hoje nós conversamos bastante, foi muito divertido. E até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada. Esse ano não fui ver o Bosmarinha. Mas ano que vem, ano que vem, a gente vai ver o Bosmara. Se Deus quiser. Muitos Bosmara. Obrigado. Obrigada. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção.